Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica semanal. Esperamos que vocês estejam gostando das lições ministradas até aqui. Hoje teremos uma lição importantíssima. Eu sou o professor Luiz Andrade e trarei uma abordagem da lição número 5, que tem como título Dons de Elocução, da editora CPAD, que fala sobre os dons espirituais e ministeriais. Já falamos sobre os dons de revelação, dons de poder e agora dons de elocução. Quero lembrar aos professores sobre a necessidade de sempre estimular os alunos a usarem suas revistas nas aulas. Questione isso em aula e oriente os obreiros e os diáconos a distribuírem estas revistas. Antes também quero enfatizar na própria revista, a necessidade de estimular a leitura diária que contém em cada lição. São aquelas leituras que constam em cada lição. Elas somam por demais ao estudo e ao entendimento de cada tópico de cada lição. É muito importante que o professor estimule os alunos antes de cada lição, ler a próxima lição, abordar para que eles possam memorizar melhor os versículos e assim entender melhor a lição. Tá ok? Vamos então à nossa lição? Nossa lição tem como texto áureo 1 Coríntios 14, capítulo 2 e capítulo 3. Ou melhor, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2 e versículo 3. Eu vou citar agora. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. O versículo 3 diz o seguinte: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Nossa lição tem como verdade prática os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica de hoje está fundamentada no contido na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, versículo 10 ao 12 e capítulo 14, versículo 26 ao 32. Eu gosto muito e sugiro aos professores que antes de entrar propriamente na lição, é sempre bom o pastor levar a turma em que contexto bíblico a lição está firmada ou fundamentada. Isso serve para que o aluno tenha uma panorâmica histórica dos acontecimentos, segundo as Escrituras. E sem contar que enriquece a própria lição, a própria aula. No caso dessa lição, por exemplo, trata-se de uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, igreja esta fundada por ele e onde ele ficou por quase 18 anos. Paulo estava em sua terceira e última viagem. Ele estava em Éfeso quando escreveu esta carta. Na verdade, Paulo estava respondendo a uma outra carta enviada pela igreja, lhe pedindo orientações a respeito de vários problemas que a igreja estava passando. Paulo recebera pelo menos 2 relatórios, vamos dizer assim, falando de contendas, divisão, imoralidade na igreja de Corinto. O primeiro foi um relatório oral na casa de Cloé, Está no capítulo 1, versículo 11. A respeito de contendas dentro da igreja. O segundo foi uma delegação com uma oferta, está no capítulo 16, versículo 17. E uma carta sobre uma variedade de problemas da igreja, no capítulo 7, versículo 1. Os assuntos envolvidos eram muito perturbadores, vamos dizer assim. Haviam divisões, incesto, fornicação, bebedice, desordem e grave erro doutrinário naquela igreja. A igreja de Coríntios ela ficava na Grécia Antiga e era
predominantemente gentílica, vamos dizer assim. Era uma cidade cercada por vizinhos pagãos e era muito influenciada por estes vizinhos. A cidade era um centro de comércio e por ela passavam muitos viajantes do Oriente e também do Ocidente. E com isso havia uma diversidade cultural muito rica na cidade. A igreja de Corinto era influenciada e a cidade também influenciada por esta diversidade. Ainda em relação à cidade de Corinto, ela tinha tanta imoralidade, tanta, que Aristófanes foi um dos mais importantes dramaturgos da Grécia Antiga. É considerado um dos principais representantes da comédia grega. Aristófanes a chamava de Coríntia Zomai, né? Coríntia com K e Zomai com Z, que significa agir como um coríntio, agir com excesso de imoralidades, ou seja, agir como faz um coríntio. Até as peças gregas que existiam na época descreviam os coríntios como bêbados. Já imaginou você ser representado numa estátua como um bêbado? Mas era assim que os coríntios eram conhecidos. Voltando à questão da igreja, ela estava repleta de divisões e facções, vamos dizer assim, e que constantemente se arrastavam até os tribunais. A igreja, ao invés de seguir os preceitos e ensinamento de Cristo, estava seguindo determinados líderes cristãos. Havia uma divisão, né? Quem conhece a história de Paulo e Apolo, os problemas eram tão sérios que eles tiveram que pedir ajuda a Paulo através de uma carta a ele. Aliás, como eu disse, foram 2 cartas, né? E Paulo, como um cirurgião, escreveu essa carta, diagnosticou o problema e concentrou seus esforços diretamente na fonte do problema: orgulho e falta de amor na igreja. Era este o grande problema da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja mutilada por usar mal os dons espirituais. E é justamente um destes problemas que é o tema principal da nossa lição de hoje: a questão dos dons de elocução. Vamos então dar continuidade à lição propriamente dita, né? Vamos lá. Nossa lição de hoje tem como texto áureo o contido, como eu já disse, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, 2 e 3. Capítulo 14, versículo 2 e 3. E tem como verdade prática os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. A lição tem 3 objetivos específicos: expor biblicamente o dom de profecia, explicitar o dom de variedade de línguas e examinar o dom de interpretação de línguas. Nossa revista ela é dividida em 3 tópicos, como todos já conhecem. Vamos dar uma pincelada aqui no tópico 1, dons de profecia. Vamos lá. Bom, quando falamos em profecia, na cabeça da grande maioria de nós, pensamos logo naqueles homens que eram usados por Deus no Antigo Testamento para levar as mensagens de Deus ao povo judeu. Não é verdade? Essa é que é a verdade. Se você perguntar para qualquer um na Bíblia quem são os profetas, pensamos logo em Isaías, Jeremias, Joel, Daniel e outros mais. Será que a profecia que é tão citada nos livros proféticos são usadas da mesma forma que hoje vemos ser usadas nas igrejas contemporâneas, nas igrejas de hoje? Olha, é uma pergunta complicada. Eu não sei responder, mas posso te garantir uma coisa: o Deus é o mesmo daquele tempo. Entretanto, naquele tempo Deus usava somente os profetas para se manifestar, para comunicar com seu povo.
Hoje o dom de profecia não é mais usado por profetas como naquele tempo, mas por qualquer homem, se assim for da vontade de Deus. O dom de profecia é um presente de Deus. E sendo um presente, ele dá a quem ele quer, a quem ele quiser. Mas como ele seleciona isso? Olha, é uma outra pergunta que eu também não sei responder. Eu sinceramente não sei responder. Mas sei que Deus deve ser muito criterioso para selecionar quem deve ou não transmitir a sua mensagem. E aí precisamos passar para a turma, para quem está assistindo a aula, o significado de profecia, a sua relevância e os propósitos da profecia. Vamos falar um pouquinho do significado de profecia. Conforme consta em nossa revista, de acordo com Stanley Orton, né? Olha só, gente, é bom a gente dar uma paradinha quando a gente fala sobre algum escritor, algum teólogo, e darmos um pouco aí do seu currículo, né? É bom falarmos um pouco sobre os escritores. Ele foi um teólogo pentecostal, americano, autor de diversos livros e se graduou na Universidade de Harvard. Ou seja, ele é um homem muito sábio e os seus livros servem de base para muitos estudos, para muitos teólogos. Ele diz o seguinte, que o dom de profecia se refere a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito Santo, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando consolar, exortar e edificar a pessoa destinatária. Se estamos então falando de profecia, é bom também falarmos um pouco do significado da palavra profeta, né? Qual o significado da palavra profeta? Quem é que nunca chegou na igreja ou se encontra com um irmão na rua, ou com aquele amigo, aquele pastor tão querido e fala assim: "E aí, profeta, como é que você está?" Mas o que será, o que significa essa palavra profeta? A palavra hebraica para designar profeta é nabi, ou nabi, né? Que é derivada da raiz verbal nabal, que significa anunciador, declarador, e por extensão aquele que anuncia as mensagens de Deus, sendo esta iluminação gerada subitamente pelo Espírito Santo na mente, ocorrendo então a profecia. Entretanto, né, meu irmão, este dom não possui autoridade divina para doutrinar a vida de ninguém. Deixe isso claro. E nem serve de direção espiritual para uma igreja, pois para essa missão foram levantados pastores e obreiros, diáconos. O dom de profecia não tem função administrativa ou governativa da igreja. Jamais, de forma alguma, devemos permitir que pseudo-profetas queiram profetizar com a intenção de governar a igreja. No entanto, pelo fato de o dom de profecia ser muito importante, sua prática deve ser aceita nos cultos e até em reuniões. E tem muita importância essas profecias, tanto hoje como no passado, na igreja primitiva, por exemplo. Qual era a relevância desse dom de profecia na igreja primitiva? Pode-se observar a manifestação desse dom, por exemplo, no concílio de Jerusalém, em Atos 15:32, entre os discípulos de João em Éfeso, em Atos 19:6, nas filhas de Filipe, o evangelista, em Atos 21:9, na profecia dos discípulos de Paulo, Atos 21, versículo 7, e na profecia de Ágabo, essa é muito conhecida, em Atos 21:10, do versículo 21, do versículo 10 ao 12. Essa é uma passagem muito conhecida. Paulo voltava para Jerusalém e Ágabo
aqui estava dizendo a Paulo que sua caminhada não seria fácil. Às vezes o propósito da profecia não é só nas revelações de vitórias em nossas vidas. São vários os propósitos da profecia na nossa vida. Como já citado anteriormente, na verdade são 3 os propósitos do dom de profecia: edificar, exortar e consolar a igreja. Edificar seria o quê? Um profeta usado por Deus, sempre ele traz uma mensagem para a igreja crescer, para que a igreja cresça e tenha uma base sólida, para que ela não se abale com as intempéries da vida. Essa é a função das profecias. Uma das funções da profecia, um dos propósitos da profecia é edificar a igreja. Outro propósito é exortar também. Toda igreja precisa de algum conserto. A nossa igreja, a igreja aqui na terra, composta de nós, não é composta de pessoas perfeitas. A igreja de Coríntios é um exemplo disso. Paulo foi profeta usado por Deus para exortar a igreja a se consertar. Deus até hoje usa o homem como um instrumento para dizer a ele que ele está em passos largos em direção à perdição. Para isso, Deus usa muitas das vezes palavras fortes, mostrando-nos nossos erros, no que estamos tropeçando, lembrando que Deus não tem nenhum prazer em humilhar o homem, tá? Expondo ao ridículo, expondo a igreja. Deus se fez homem, sabe muito bem o que é ser humilhado. Ele não quer isso para o seu povo. Deus usará no momento certo um profeta para lhe trazer a mensagem de forma bem privada. Aquela mensagem que cortará seu coração, mas jamais ele humilhará você. Podem acreditar nisso. Um outro propósito das profecias, da profecia, é consolar. Deus sabe e nos conhece a fundo. Sabe o quanto sofremos muitas vezes por o seguir. Passamos por perseguições, injúrias, lutas, doenças, desemprego, fome e perda de pessoas queridas. E é aí que entram suas profecias, a sua consolação. Deus nos consola, nos enxuga as lágrimas nesse momento. Suas profecias têm esse propósito muito lindo, em que ele se aproxima da gente bem devagar, para não nos abalar, pois sabe que estamos sensíveis, e sempre tem uma palavra de consolo para nós. As escrituras são palavras repletas de palavras de consolo nos momentos difíceis de nós. Mas às vezes Deus usa um profeta para nos trazer uma palavra de consolo. Essa é que é a verdade. Vamos então para o tópico 2, meus irmãos. Tópico 2 fala de dons de língua ou de variedade de língua. Bom, de acordo com um outro teólogo pentecostal, Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Muitos com certeza podem fazer confusão com estes dons, né? O dom de variedade de línguas, dons de profecias, ou dom de profecia. Mas é fácil entender a grande diferença. Enquanto que o dom de profecia edifica a igreja, o dom de línguas edifica o próprio crente. No dom de línguas se fala a Deus, de um modo que Deus entende, pois quem move essa fala é o Espírito Santo de Deus. Já no dom de profecia se fala aos homens. Neste último, o foco é comunitário. Há de ressaltar também que o dom de línguas é tão importante quanto os outros dons. A questão toda é que o povo quer sempre ouvir o que Deus tem a dizer e dá a impressão errônea, equivocada de seu dom de profecia é o mais importante. É que um edifica o crente e o outro a igreja em todo, né?
Paulo, em sua carta, sabe da importância do falar em línguas, mas fala claramente que preferiria que usassem mais a profecia e ainda diz que o profeta é superior ao que fala em outras línguas. Entretanto, ele não diz que é mais importante, justamente porque a profecia é essencialmente comunitária, como eu disse. Sobre os dons de falar em línguas, Paulo ainda diz que este dom só deve ser usado caso tenha quem interprete e, consequentemente, possa transmitir a mensagem daquela oração aos outros membros, né? Por isso questiona o proveito desse dom no momento comunitário. Se não é possível interpretá-la, né? Se isso acontece, torna-se então uma oração pessoal e não comum. Olha o que ele disse aqui na sua carta, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 6. Eu vou ler aqui na versão NTLH. Aliás, caros mestres, eu gostaria muito de indicar essa versão, porque é uma versão mais compreensível. A gente tem que entender que dentro da sala de aula, dentro de uma escola, nas escolas dominicais, geralmente tem pessoas com uma formação mais simples, e a NTLH, eu entendo que ela é apropriada para todo tipo de nível de pessoas, né? Tanto aqueles que têm um entendimento mais simples, como aqueles com uma formação maior. Então, na NTLH, vou repetir aqui, 1 Coríntios 14, versículo 6, 5 e 6, eu vou ler o 5 e 6, diz assim, ó: eu gostaria que vocês todos falassem línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivessem o dom de anunciar a mensagem de Deus. Olha a ênfase que ele dá em anunciar a mensagem de Deus. Porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas, a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Por isso, irmãos, quando eu vos visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. Palavras de Paulo. Está muito claro aqui. Muito claro que Paulo realmente dá muita importância, sim, à interpretação de quando há alguém falando em línguas estranhas, porque senão vira uma fala ao vento e ninguém entende nada. Eu quero chamar a atenção também para uma questão muito triste, meus irmãos. Entrando nessa temática, né? É uma questão que acontece muito. E hoje em dia, nas igrejas pentecostais, que é deixar levar pela carne, a usar estes dons tão bonitos que Deus nos deu, né? Quem visita muitas igrejas e muitas orações por aí afora, nada contra, eu faço isso, vai entender o que eu estou falando. Temos visto muitos homens, mulheres, que abusam desses dons e acabam por se deixar levar pela euforia, pela carne, mas se esquecem que temos mecanismos para controlar este ímpeto e deixar que o Espírito Santo, este Espírito Santo verdadeiro, nos use. Assistimos muitas vezes cenas que mesmo aquele crente bem pentecostal, cenas que impressionam, são verdadeiros rituais, uma confusão só, línguas de todos os tipos, gritos histéricos, movimentos que nem de longe parecem de adoração a Deus, e às vezes até existem desmaios. E o pior, colocamos a culpa no Espírito Santo de Deus. Paulo fala sobre isso, a igreja de Corinto sofria também com isso. No capítulo 14 ele fala sobre a organização do culto e diz que temos sim condições de controlar esses impulsos. Olha o que ele diz aqui em 14, versículo 32. Pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas,
Mas repare na palavra espírito, está com E minúsculo, pois estamos tratando do nosso espírito, do espírito do profeta. Você, eu. Sobre esse tema, Luciano Subirá ainda faz o seguinte comentário em seu livro, que eu vou, no final dessa lição, indicar para vocês. Se meu espírito me é sujeito, espírito com E minúsculo, e é ele e não o Espírito Santo, com E maiúsculo, quem fala em línguas, então falo em línguas a hora que quiser e o quanto quiser. O Espírito de Deus, com E minúsculo, não se contradiz. Ele não iria falar em línguas na hora errada, como os coríntios faziam, e depois inspirar o apóstolo Paulo para escrever mostrando como se deve dar o uso público das línguas e corrigir-se a si mesmo. E ele continua: quem inspira a fala é o Espírito, com E maiúsculo, mas somos nós mesmos que falamos. Somos como que guardiões desta dádiva celestial. Dádiva, como eu disse, é um presente. Nós administramos o seu uso e isto deve ser bem feito. Portanto, usem com sabedoria esses dons tão maravilhosos. Palavras do pastor Luciano Subirá em seu livro. Lindas palavras. Então nós temos que vigiar, meus irmãos. Controlar esse ímpeto. Nós temos que entender que o nosso espírito tem controle sobre tudo isso e o que falamos, temos consciência do que está acontecendo. Glórias a Deus. Vamos então para o nosso tópico 3, o último tópico. Interpretação de línguas. Este é um outro ponto muito polêmico e que frequentemente gera discussão dentro das igrejas, dentro das faculdades de teologia, que é o dom de interpretação de línguas. Assim como o dom de profecia e o dom de línguas, o dom de profecia também se confunde com o dom de interpretação de línguas, apesar das semelhanças, né? O dom de interpretação de línguas é a revelação sobrenatural pelo Espírito Santo do significado de uma expressão vocal em outras línguas. Não é a tradução das línguas, é a interpretação das línguas. O dom de interpretação de línguas sempre vai depender de um outro dom para poder operar. Ou seja, se há interpretação, há variedades de língua. Paulo, assim como ocorre até hoje, se deparou também com este problema na igreja de Coríntios. Vocês podem verificar isso em sua carta, no capítulo 14, versículo 26 ao 32. Ele fala a respeito disso. Glórias a Deus. Estamos terminando, então, mas eu quero concluir com uma palavra muito importante. Apesar de tudo e de toda a confusão que estava acontecendo na igreja de Coríntios, apesar de todos os limites que Paulo escreveu em sua carta para tentar doutrinar, ensinar a igreja como melhor usar esses dons, Paulo advertia que a igreja não deve parar ou desprezar esses dons. Assim como ocorre hoje, como acontece hoje, mesmo diante dos exageros que vemos, a solução jamais é deixar de usar esses dons tão maravilhosos, presenteados pelo Espírito Santo de Deus. Já estamos então findando a lição, mas antes eu gostaria de indicar uma leitura sobre o tema que discutimos. Eu falei sobre o livro do pastor Luciano Subirá, né? É o Falar em Línguas, a Linguagem Sobrenatural de Oração. É uma ótima leitura que nos ajudará a entender um pouco mais sobre os presentes que Deus nos dá, que os dons de elocução. Gostaria de agradecer a todos pela audiência e pedir para que nos siga no @crentedocente no Instagram e /Facebook e se inscreva. Não se esqueça também de ativar as notificações no sininho do nosso Crente Docente,
Que Deus abençoe a vida de cada um e até a próxima oportunidade.